A paz do Senhor, meus queridos irmãos da Segunda Igreja Batista em Pavuna. Que alegria poder estar aqui junto com vocês, mesmo que através do meio virtual, através de um vídeo. Mas apesar da distância, eu me sinto muito honrado e muito feliz de poder compartilhar um pouco da Palavra de Deus com vocês. Meu nome é George, eu sou pastor na Igreja Batista Manancial Rio, aqui em Campo Grande, do qual sou professor do Instituto Bíblico e auxiliar de púlpito do pastor Jonas, que é o pastor da igreja. Para quem ainda não me conhece, eu sou filho do Agilson, esse camarada, gente boa que está aí junto com vocês. Tem o Marcos aí, presidente dos diáconos, né? Agora também líder dos homens, um grande amigo, assim como vários outros irmãos que não dá para citar o nome de todo mundo, porque senão posso incorrer num erro de esquecer de alguém que cometeu um delito muito grave. Nessa igreja eu iniciei a minha história com Deus no dia 26 de março de 2001. Aí nesse lugar foi aonde eu me batizei. Foi aí que eu fui chamado para o ministério pastoral. Foi aí que eu aprendi basicamente tudo que eu sei hoje a respeito da vida com Deus através do pastor Eliezer e da irmã Lília, a quem eu desejo um grande abraço, toda a alegria do mundo, toda a sorte de bênçãos no céu e na terra. Bom, o Marcos hoje me convidou para trazer uma palavra para os homens, creio que é isso, para os homens de oração, Ministério de Homens de Oração. E eu pensando sobre o que falar com vocês, eu queria compartilhar com vocês quatro coisas importantes à luz da Bíblia, que eu acredito serem vitais para qualquer homem que deseja ser um homem de oração. Ser homem hoje, eu me arrisco a dizer que já é algo difícil e desafiador. Davi, quando estava prestes a morrer, ele chamou seu filho Salomão, e a orientação que Davi deu a seu filho Salomão foi: seja homem. Ser homem não tem a ver com virilidade, não tem a ver com a habilidade na conquista de uma mulher, muito menos na quantidade de recursos. Ser homem tem a ver com atributos que só podem ser encontrados no próprio Deus. E é sobre esses atributos que eu quero compartilhar com vocês hoje. Se ser homem é difícil, ainda mais ser um homem de oração. Porque a oração é uma prática espiritual que não é tão praticada como deveria nos nossos dias de hoje. Inclusive por mim que estou falando com vocês. Deveria orar mais. Oro menos do que eu deveria orar. E por que eu digo isso? Porque a gente vive num tempo de muita correria, de muito faz, de muito fazer, de muito ter. A gente está sempre correndo para fazer algo, vindo de algo que a gente já está fazendo. Então, nessa correria do dia a dia, quando às vezes a gente para no nosso tempo para curvar nossa cabeça, fechar os nossos olhos e orar, às vezes a gente também faz isso correndo, a gente também faz isso de uma maneira equivocada. E há um texto na Bíblia, que é o texto que eu quero compartilhar com você, Mateus capítulo 5, que é a grande sessão de ensino de Jesus. Jesus está começando a ensinar aos seus discípulos os valores do reino. E a forma como Jesus começa esse ensino fala muito comigo, me orienta em diversas áreas da minha vida. E é isso que eu quero deixar para o seu coração, para a sua tarde, para a sua vida, para esse ministério de homens da Segunda Igreja Batista em Pavuna. Então abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versos de 1 a 3. Mateus capítulo 5, versos de 1 a 3. Não vou tomar muito seu tempo, vou procurar ser breve e sucinto, para que você entenda com bastante objetivo e clareza aquilo que Mateus está dizendo aqui no capítulo 5 do seu Evangelho. Então diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Mateus relata Jesus como fazendo 3 coisas em seu ministério. Há 2 versículos da Bíblia que mostram para a gente o ministério de Jesus dentro do Evangelho de Mateus, que é Mateus capítulo 4, verso 23 e Mateus capítulo 9, verso 35. Ambos falam a mesma coisa, é cópia um do outro. E nesse texto diz assim: percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando o evangelho do reino, pregando e curando toda sorte de enfermidades e doenças entre o povo. Então, o ministério de Jesus em Mateus resumia-se a 3 coisas: Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Ora, você vai ver Jesus dando mais ênfase ao ensino. É isso que é o famoso Sermão do Monte, é Jesus ensinando. Ora, você vai ver Jesus dando mais ênfase à pregação. Ora, você vai ver Jesus dando mais ênfase a milagres de cura. E vai haver momentos em que você não vai conseguir distinguir se ele está ensinando, pregando ou curando, porque ele está fazendo as 3 coisas ao mesmo tempo. Nessa parte aqui, em que nós acabamos de ler, Jesus está fazendo 2 coisas. Uma, de maneira clara, Jesus está ensinando, o próprio texto diz isso, né? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Então, de uma maneira bem clara, a gente vê nesse texto que Jesus está ensinando. Mas há uma outra coisa implícita no texto que Jesus está fazendo com os discípulos. Jesus também está curando os discípulos do que eu vou chamar aqui de síndrome da multidão. Síndrome da multidão. Olha que coisa interessante, há uma grande diferença em ser povão, entre ser povão e ser discípulo de Jesus. Há uma grande diferença quando eu sigo a Jesus no meio da multidão e quando eu sigo a Jesus como discípulo de Jesus. Homens de oração da Segunda Igreja Batista em Pavuna, a palavra que eu quero deixar para vocês nessa manhã tem a ver com isso. Eu quero fazer um desafio a você, para que você deixe de ser um homem de multidões e passe a ser um homem que é discípulo de Jesus. Olha que coisa interessante. Na multidão, a Bíblia diz nesse texto de Mateus capítulo 5 que Jesus vê as multidões. O verbo que Mateus usa aqui é o verbo eidos, que significa perceber, olhar, ver. Nas multidões nós somos alvos daquilo que Jesus vê. Jesus nos vê apesar das multidões. Não sei se você já andou aí, com certeza, no calçadão da Pavuna, eu aqui no calçadão de Campo Grande, quem já andou em Madureira, é gente para lá, gente para cá, gente se batendo. Na multidão, a gente consegue comprar alguma coisa, consegue comer alguma coisa, consegue até conversar, mas tudo é muito superficial. Multidão não é lugar para relacionamento. Mas na multidão, Jesus curou pessoas. No meio da multidão, Jesus alimentou um povo. No meio da multidão, Jesus viu a necessidade dos outros. Na multidão também tem graça, na multidão também tem misericórdia. Apesar do que você está enfrentando, da dificuldade que você possa estar passando, Jesus te vê, mesmo que você esteja no meio da multidão. Só que na multidão não tem intimidade, na multidão não tem relacionamento, na multidão não tem ensino, na multidão não tem o agir de Deus profundo na sua vida, a ponto de declarar você como um bem-aventurado. Se você quer ser um homem de oração, você precisa entender que você precisa sair da multidão. Se você quer ser um homem diferenciado na caminhada com Deus, se você quer ser uma pessoa que fala com Cristo, que ouve a Cristo, que tem conversa com Cristo, você precisa entender que não dá para fazer isso no meio da multidão. É por isso que Jesus não se contenta em somente ver as multidões. Jesus, ele sobe ao monte. E por que Jesus sobe a um monte? Porque primeiro ele vê, mas agora ele quer ser visto. Homens de oração, em primeiro lugar, você precisa entender que Jesus te vê. Jesus hoje está olhando para você. Jesus hoje sabe exatamente o que você está passando.
Mas Jesus também quer que você o veja, e é por isso que ele se coloca num lugar de destaque. É por isso que ele se coloca num lugar elevado. Em primeiro lugar, Jesus vê você, mas em segundo lugar, Jesus quer ser visto por você. O primeiro passo para a gente sair da multidão é entender essas duas coisas. Entender que Jesus nos vê, mas entender também que eu preciso ver a Jesus. Às vezes a gente, como eu disse no início, a gente corre tanto, a gente faz tanta coisa, que Jesus está ali parado, estatelado do nosso lado, e a gente fica pedindo para que Ele revele a vontade dEle a nós, sendo que Ele já está ali. Jesus quer ser visto por você, Jesus quer que você o veja, Jesus quer que você o perceba, Jesus quer que você o reconheça, Jesus quer que você se relacione com Ele. É por isso que a terceira coisa é a forma como Jesus faz. Jesus se assenta. Jesus vê, Jesus quer ser visto, agora Jesus se assenta. Há coisas que só dá para falar sentado. Há coisas que para a gente falar a gente tem que parar. Há coisas que para a gente ter transmissão de conhecimento, transmissão de comunicação, a gente precisa parar tudo, se assentar para ouvir e depois falar. E por isso que esse texto tem a ver com homens de oração. Oração é isso. Oração é enxergar a Jesus no dia a dia. Oração é entender que Jesus te vê no seu dia. Oração é você parar tudo para se assentar um pouco ao lado de Jesus e bater papo com Ele. Coisas importantes são ditas sentadas, é um costume dos judeus. É por isso que Jesus se assenta. Primeira coisa, Jesus te vê. Segunda coisa, você precisa ver a Jesus. Terceira coisa, você precisa se assentar ao lado de Jesus. Quarta coisa, só se aproxima de Jesus quem é discípulo. Multidão não se aproxima de Jesus. O texto diz assim: aproximaram-se os seus discípulos. Há um trajeto para sair da multidão e se tornar um discípulo de Jesus. Muitos não querem percorrer esse trajeto, porque na multidão você fica escondido. Na multidão ninguém te vê direito. Na multidão o seu pecado fica oculto. Na multidão você é só mais um. Mas quando você é discípulo, tudo que você faz se torna notório, até mesmo o seu pecado e o seu erro. Vários na época de Davi já cometiam adultério. Vários soldados na época de Davi já se relacionavam com mulheres extraconjugais, mas nenhum deles foi citado na Bíblia. Só foi citado o pecado de Davi, porque Davi não era multidão, Davi era discípulo. Quando a gente é um discípulo de Jesus, as pessoas também nos veem. Jesus também nos vê. E tudo aquilo que a gente faz ganha uma certa notoriedade, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. Mas só se aproximam de Jesus quem é discípulo. E para ser discípulo exige um esforço. Sair da multidão não é fácil. Trilhar o caminho entre as pessoas não é fácil. Lutar contra a tentação da desatenção, de desviar o olhar de comprar alguma coisa não é fácil. Subir ao monte exige um esforço para se assentar ao lado de Jesus. Jesus te vê, primeira coisa. Jesus quer ser visto por você, segunda coisa. Jesus quer que você se assente com Ele, a terceira coisa. Mas Jesus quer que você se aproxime dEle para ser um discípulo de Jesus. Você só será um homem de oração relevante, cativante, diferente nesse mundo, se você aprender a sair da multidão e se aproximar de Jesus para ser um discípulo. Lembra que eu falei? Essa parte é uma sessão de ensino. Jesus está ensinando, mas no meio do ensinamento, a cura. E aonde a cura acontece aqui? A cura acontece justamente nessa transição de tirar homens da multidão, das multidões e conduzir homens para próximo de Jesus para serem discípulos. Quando esses homens chegam perto, Jesus fala somente para eles. E essa que é a beleza do texto. Os ensinos de Jesus não são para toda a multidão. A multidão segue, mas só sobe ao monte, só se aproxima, só se assenta aos discípulos. E a primeira coisa que Jesus fala para eles é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Mateus usa aqui a palavra pitorros, que significa aquele que não tem nada para oferecer, aquele que é vazio, é o mendigo, é aquele que passa necessidade. No mundo essas pessoas são tristes, mas no ensinamento de Jesus, na relação discipular de Jesus, essas pessoas são aquelas que encontraram a verdadeira felicidade. Por quê? Porque quando a gente ora, quando a gente vê a Jesus, quando a gente é visto por Jesus, quando a gente é discípulo, se aproxima e se assenta, a gente aprende na vida que a única maneira de chegar a Jesus é entendendo que a gente não é nada, que a gente não tem nada.
que a gente é vazio, para que a única coisa que vem encher a nossa vida seja a presença de Cristo. Isso Jesus só disse para discípulo. Jesus não disse isso para a multidão. Talvez você está enfrentando desemprego, talvez você está enfrentando um problema familiar, talvez você está enfrentando até mesmo uma enfermidade, uma desilusão, um desânimo na fé. Seja qual for a coisa que você está enfrentando, talvez é só Deus esvaziando você um pouquinho para que Ele te encha da graça e da presença dEle, para que você possa ser um bem-aventurado. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida e que você, junto com todos esses homens aí, venham ser verdadeiramente um homem de oração, que não está na multidão, mas que está próximo de Jesus. Amém? Um beijo no coração de vocês, que Deus os abençoe, uma ótima quarta-feira e que nosso Flamengo ganhe daqui a pouquinho aí. Um grande abraço, fiquem com Deus. Benção, pai. Me empresta o cartão de crédito depois.